Fala aí, oitavo ano, como é que estão vocês, galera? Espero que todos estejam bem, guardados aí pelo nosso Deus durante esses dias difíceis que temos enfrentado. Nós estamos começando mais uma semana de estudos aqui, meio remoto ainda, e vamos para a semana um do ciclo 2 agora, terceiro bimestre, galera. Espero que vocês também estejam conseguindo fazer atividades e acompanhar direitinho o conteúdo que estamos passando para vocês. Quero compartilhar com vocês o nosso tema de hoje, que é Brasil Império, né? O Brasil Império. Logo atrás aí vocês veem a bandeira do Brasil Império e eu espero que vocês compreendam bem. Nós vamos começar hoje a falar a respeito desse assunto que é o primeiro reinado Brasil Império, tá bom? Então, o primeiro reinado é o nosso assunto de hoje aí. Então, posso mencionar para vocês aqui algumas coisas importantes a respeito desse assunto. Mas sempre lembro as nossas atividades semanais. Como falamos, semana 1 do ciclo 2, além de assistir a videoaula, peço para vocês fazerem a leitura das páginas 37 a 46 do capítulo 8 do livro 2, ok? E depois fazer as atividades das páginas 40, 41 e 45. Esse capítulo é um pouco mais extenso, temos algumas atividades a mais, mas vamos lá, gente, não é tão difícil assim. Façam. Depois nós vamos tirar as dúvidas de vocês através da sala virtual ou mesmo do fórum e também postarei o gabarito das atividades na sexta-feira. Ok, gente? Outra coisa, peço a vocês participar no fórum. Gente, senti a falta de muitos aí durante o ciclo passado. E o ciclo passado, a nota do fórum foi 4 pontos. Teve gente que vai tirar no máximo, neste ciclo 1, 6. Isso se acertar a produção acadêmica inteira. Ok? Então preste bem atenção. Gente que não está participando do fórum, e o fórum vale nota, é um ponto cada um, é por vocês. Vocês estão perdendo muito ponto por causa disso. Então participem no fórum. Estou sentindo a falta de muitos alunos do oitavo ano. Estão deixando para lá e acabam depois, vão acabar sendo prejudicados na sua nota. Certo, gente? Então venha participar conosco aí, tanto do fórum como da sala virtual, às quartas-feiras. Vamos lá, gente, falar um pouquinho a respeito do primeiro reinado no Brasil. E aí? Será que houveram muitas mudanças depois do Brasil? Depois da independência? O que vocês acham? Será que mudou muita coisa? Foi uma transformação legal aqui que aconteceu no nosso país logo após a sua independência, no dia 7 de setembro de 1822, e as coisas realmente agora começaram a andar de uma forma definitivamente melhor. Será que foi isso que aconteceu? Olha, nós vamos olhar aqui para vocês e vemos que realmente, logo após a independência do nosso país, nós podemos afirmar para vocês que foram poucas mudanças. Poucas coisas mudaram no Brasil independente. E eu fiz questão de colocar para vocês algumas coisas que continuaram da mesma forma e o que mudou. As continuidades estão aí. O Brasil continuou sendo uma monarquia regida por um português, Dom Pedro I. Uma monarquia. Era o príncipe regente do Brasil e agora continua sendo, agora só que ele ganha o cargo de imperador. Monarquia continua da mesma forma e ainda por um português. Né? Outra coisa, a dependência econômica. Antes o Brasil tinha independência econômica de Portugal. E nós vamos ver que o Brasil passará a ser independente agora da Inglaterra. Bom, essa dependência econômica continua a mesma. E ainda assim, o Brasil também não houve muitas mudanças sociais no Brasil. Continuou sendo governado pela elite, em favor da elite brasileira. E essas mudanças sociais não foram grandes, até porque também a escravidão continuou no nosso país. Outro fato que não mudou nada socialmente. E mudanças que tiveram no nosso país? Mudanças, o fim definitivo do Pacto Colonial. Agora o Brasil abre uma gama maior de poder realmente comercializar com outras nações, mas ainda se restringia muito à Inglaterra, nesse caso aqui, e a soberania para estabelecer suas normas políticas no Brasil. Tanto que, já logo em seguida, já se pensou numa constituição própria para o Brasil e não mais a de Portugal. Bom, então seriam essas as mudanças e, como eu disse para vocês, foram poucas. Cito aqui a historiadora Carla Ferretti do que ela diz a respeito disso. Ela fala o seguinte: na verdade, foi uma independência sem muitas mudanças no quadro político e social do país. De fato, realmente isso aconteceu. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar agora a respeito do reconhecimento da nossa independência. O Brasil teve como o primeiro país a reconhecer a independência do nosso país foi os Estados Unidos.
Era importante para o Brasil ter a sua independência reconhecida? É lógico que sim, gente. Quanto mais países fora reconhecessem a independência do nosso país, seria melhor, para que daí nós pudéssemos abrir uma gama maior de comércio e também de pessoas que estariam apoiando e tendo trocas comerciais com o Brasil, tá certo? Então, o primeiro país a reconhecer a independência nossa foi os Estados Unidos. Tivemos dificuldades para outros países reconhecerem e nós sabemos que Portugal e também Inglaterra só vieram a reconhecer a nossa independência mediante o pagamento de uma indenização para Portugal. Então, veja o que aconteceu. Isso vai acontecer 3 anos depois da nossa independência, aproximadamente, em 1825, quando Portugal aceita reconhecer a independência do Brasil, mediante o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Mas espera aí, o Brasil tinha grana para isso? É lógico que não. Quando Dom João voltou para Portugal, eles levaram toda a grana do Brasil. O Brasil estava zerado praticamente, não tinha dinheiro. Então, como é que faria para pagar? O Brasil tinha como pagar isso? Não tinha. Como é que faria para pagar? Adivinha? Olha aí, aparecem os bons samaritanos da história. Os ingleses nos emprestaram a grana. Nós pagaremos os 2 milhões de libras esterlinas para Portugal, ficaremos livres deles, porém ficaremos presos a quem agora? A Inglaterra. A dependência econômica da Inglaterra, como eu havia falado para vocês, que não mudou. Bom, então infelizmente isso acontece. Agora nós vamos falar sobre a questão dos grupos políticos. Melhor chamar assim de grupos políticos, porque não existiam ainda partidos políticos no nosso país nesse momento. Logo depois, durante o processo de independência e logo após a independência, havia uma promessa. Essa promessa era a de uma nova Constituição. Né? Dom Pedro sempre deixou claro que queria uma nova Constituição para o nosso país, mesmo antes de proclamação da independência, certo? E aconteceu isso, sim, só que o grande problema é que havia grupos já políticos formados durante esse momento. Que grupos políticos eram esses? Pelo menos 3 nós vemos aqui reconhecidos. O assim chamado será chamado depois de Partido Português, ou Grupo Político Português, que era um grupo mais conservador, chamado de conservadores posteriormente, que queriam a manutenção dos poderes do imperador, ou maior concentração de poderes nas mãos do imperador. O outro grupo era o Partido Brasileiro, esses chamados de liberais. Eles queriam maior autonomia para as províncias, que nós chamamos hoje de estados, e queriam limitar o poder do imperador. Isso aqui é muito importante, hein, galera? Guarde isso aí, porque vocês vão ver novamente isso, constantemente, certo? E o terceiro grupo era um grupo de republicanos, que era um grupo menor, que queriam estabelecer desde já os ideais republicanos no Brasil, mas ficaram meio que na surdina, meio que abaixo dos outros. Os 2 principais grupos são o grupo conservador, ou seja, os portugueses, e o grupo liberal, que seriam os brasileiros. Tá bom, gente? Então prestem bem atenção nisso, como eu disse, vocês verão novamente. Escutem o que eu estou dizendo, tá legal, galera? Vamos lá, continuando aí. Em 1823, começa então a Constituinte para poder ser aqui elaborada a Constituição do Brasil. Só que, devido às constantes tentativas desses grupos, especialmente do partido ou do grupo político chamado Liberais dos Brasileiros, que queriam restringir ou limitar os direitos e poderes do imperador, Dom Pedro não quer mais saber disso e resolve dissolver a Assembleia Constituinte. Ele vai prometer uma nova Constituinte, promessa que não foi cumprida. Ele não cumpriu essa promessa. Ele disse que iria abrir uma nova Constituinte para que assim discutissem. O que ele vai fazer, na verdade, de fato? Ele vai elaborar um grupo e com ele, juntamente com ele, eles vão elaborar uma Constituição e vão apresentar, em 1824, a Carta Constitucional, redigida por uma comissão escolhida por ele, e ele mesmo estava dentro dessa comissão. Olha só, aí está a nossa nova Constituição, a primeira Constituição brasileira, chamada de a Constituição da Mandioca. Mas por que a Constituição da Mandioca? Já vamos ver por que foi chamada disso. Olha as medidas estabelecidas por essa Constituição, tá bom? Primeira delas, foi estabelecida a monarquia hereditária, ou seja, que passasse de pai para filho, constitucional e representativa, ok?
Então, essa primeira medida, monarquia hereditária, constitucional e representativa. A religião católica como oficial do Império. O Brasil tinha uma religião oficial. Igreja e Império Brasileiro estavam unidos, certo? O imperador tinha como até escolher bispos, mediante uma lei chamada Lei do Padroado, certo? E também demitir alguns bispos. Então, a igreja estava atrelada ou ligada ao Estado. Tinha os benefícios, mas também tinha esses probleminhas, essas dificuldades. Então, a religião católica, como oficial do Império, foi a única vez na história do Brasil que nós tivemos uma religião oficial desde 1824 até 1889, quando foi estabelecida a República no nosso país. Ok? Essa Constituição foi a mais longa Constituição que nós já tivemos até agora. Outra medida foi o voto censitário. O que é o voto censitário? É o voto por renda. Quer dizer que só quem tem uma renda específica, ele poderá votar. E no caso aqui, só poderiam votar quem tivesse uma renda acima de 150 alqueires de farinha de mandioca. Daí o nome de Constituição da Mandioca, porque foi colocado como alvo justamente isso, né, que as pessoas tinham que ter mais recursos do que 150 alqueires de farinha de mandioca. Por isso ficou conhecida como como Constituição da Mandioca. Tá legal, gente? Ou seja, o voto era por renda. Então excluía uma boa parte da população brasileira. Só pessoas que tinham condições poderiam votar. E o poder moderador foi estabelecido nessa Constituição. Essa foi a grande novidade desta Constituição. Um poder exclusivo do imperador. Só é o imperador que rege esse poder chamado poder moderador. Continuamos tendo os outros três poderes, professor? Sim. Tinha lá ainda o poder executivo, o poder legislativo e judiciário? Sim, galera, tinha. Porém, existia um poder que estava acima de todos esses poderes, que era o poder moderador. Com ele, o imperador controlava todos os outros poderes, certo? Então, aí está, gente, a Constituição de 1824. E aí vocês veem as nossas referências bibliográficas. O nosso conteúdo da semana é este. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se não, entre em contato comigo, vamos tirar nossas dúvidas, tá bom, galera? Grande abraço para vocês, boa semana de estudos